Vamos lá. Muito bom dia a todos, Hugo Nóbrega falando. Estamos dando início à nossa mentoria de alta performance. Hoje, sábado, dia 20 de setembro, estamos recebendo um convidado ilustre, Luiz Francisco, do Rainmakers, estará aqui com a gente, falando um pouco para a gente sobre os 8 hábitos e sobre o Rainmakers, sobre o método sem limites, o curso sem limites. E ele vai estar trazendo para a gente aqui informações preciosas. É uma grande honra receber. Luiz Francisco, é com você. Quero passar esse tempo a partir de agora, que você tem total liberdade aí para trazer as informações para a nossa empresa, para a nossa equipe. E eu quero dar um conselho para você que está na sala. Pegue papel, pegue caneta, anote tudo que você realmente chamar a atenção aos seus olhos, pegue códigos, segredos que vão ser revelados ali. Tenho certeza que uma palavra, uma frase pode mudar a história do seu negócio com essas informações. Luiz Francisco, é com você, meu querido. 59 pessoas na sala, ainda é pouco, mas daqui a pouco o pessoal vai chegando. Vai chegando. Gente, muito bom dia. Que seja um fim de semana abençoado a todos vocês, que seja um começo de semana maravilhoso. E eu vim aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre, se para falar de alta performance, eu tenho que falar de treinamento. Mas antes de falar de alta performance, antes de falar de treinamento, eu queria começar com uma história que eu acho que é muito relevante. Hoje eu vou contar uma história para vocês de um dos homens mais significativos da história dos Estados Unidos, né, que provavelmente nunca nenhum de vocês ouviu falar. Um pastor chamado Mordecai Han, que ele pregava no início dos anos 1900 em Carolina do Norte, na cidade de Charlotte. E ele eram aqueles pregadores que pregavam em nome de Deus com muito fervor, falando muito da adoração a Deus, ao Pai, e pregava, e tinha uma igreja muito fervorosa. Foi quando dois meninos de 14 anos viram toda aquela pregação e decidiram entrar na igreja. Mas quando eles foram entrar na igreja, eles viram que a igreja estava lotada, não tinha lugar para eles sentarem, e eles estavam indo embora. E aí o porteiro, que ninguém sabe o nome dele até hoje, chegou para esses dois meninos e falou: "Não vou embora não, eu vou arrumar um lugar para vocês." Pediu para as pessoas se apertarem um pouquinho e enfiou os dois meninos ali para sentar para ouvir a pregação do pastor, do Mordecai. E quando eles ouviram, eles ficaram tão impactados que consagraram a vida a Deus naquele momento e se tornaram cristãos. Um desses meninos era o Billy Graham, que foi o maior evangelizador dos Estados Unidos. Ele converteu dezenas de milhões de pessoas. O outro era Greg Wilson, que foi o cara que organizou as caravanas evangélicas dele pelos Estados Unidos inteiro, né? E eles mudaram o mundo, né? Mas não foi o Greg Wilson, nem o Mordecai Han, nem o Billy Graham que mudou o mundo. Quem mudou o mundo foi aquele porteiro que viu duas crianças se afastando da fé e falou assim: "No meu turno não. Vem cá." E colocou os caras para sentar. Esse cara mudou o mundo, porque o Billy Graham nunca ninguém evangelizou mais do que ele na história dos Estados Unidos. Ele converteu dezenas de milhões de pessoas. Depois vocês podem pesquisar isso. Então, o nosso dever, quando a gente está treinando pessoas, e quando a gente está, principalmente no marketing de rede, é quando essa pessoa está se afastando, está indo para fora da fogueira, o nosso dever como líder é falar: no meu turno isso não vai acontecer, e trazer o cara para dentro, porque o nosso objetivo não é mudar o mundo, o nosso objetivo é mudar o mundo de alguém. A gente não precisa mudar o mundo, a gente precisa mudar o mundo de alguém. E nada é mais verdade do que isso no multinível. E você fala assim: no meu turno, ninguém vai desistir. No meu turno, ninguém vai ficar longe. Porque no multinível, isso é ainda mais impactante, porque eu transformo uma vida, essa vida transforma duas vidas, essa vida transforma quatro, que transforma oito, e daqui a pouco, se a gente transformar a vida de uma pessoa, lá no 10º nível, a gente transformou a vida de 100 mil pessoas. Então, o nosso dever, o nosso dever não deixar.
ninguém se afastar da oportunidade, da prosperidade. E aí o meu dever com vocês é ensinar como é que a gente coloca hábito nessas pessoas, como é que a gente instala hábito, mudando rotina, explicando, elevando o nível de consciência das pessoas sobre o que é hábito, o que é compromisso, da importância de aprender a fazer pergunta, da importância de a gente entender como que a gente não deixa essas pessoas se afastarem da única oportunidade que pode mudar a vida delas para sempre. Né? E eu vou começar falando isso que nada disso seria possível na igreja se a igreja não tivesse sempre a mesma hora para começar, a mesma hora para terminar e tivesse um livro de manual escrito que todo mundo pudesse ler a mesma coisa de norte a sul do país e em qualquer lugar do planeta para poder divulgar aquilo. E isso é tão real, a gente estava falando aqui no começo, que Jesus treinou 12, um traiu ele, que era o melhor deles, o mais preparado era Judas, foi o que traiu. E olha que Jesus treinou pessoalmente por 3 anos, hein? Não é que ele delegou isso para alguém treinar, não é que ele deu um treinamentozinho e falou, faz aí. Ele treinou pessoalmente por 3 anos. Só dois vingaram forte, que foi Pedro e João. Pedro era o mais instável de todos os apóstolos, mas era o que tinha o coração mais ensinável e os valores alinhados com Jesus, assim como João. Não que os outros não evangelizaram, mas Pedro e João foram responsáveis, né, pela continuação da palavra de Cristo. Bom, faz 2000 anos que ele não aparece por aqui, o negócio dele continua crescendo. Para vocês terem uma ideia como é importante quando a gente tem tudo documentado, quando a gente tem algo simples para a gente duplicar. Né? Foram palavras de amor, foram evangelhos, foram coisas simples. Agora, se nada tivesse escrito, dificilmente ia duplicar. Se a gente dependesse da habilidade individual, se Pedro, Mateus, João, todos os apóstolos, cada um quisesse colocar a sua personalidade, cada um quisesse fazer do seu jeito, a gente não tinha a religião católica hoje. Né? Por quê? Para aprender, para liderar, a gente tem que ser liderado primeiro. Para aprender a liderar, eu tenho que aprender a ser liderado primeiro. E aí é que vem a minha batalha em anos, que é em fazer rede, porque eu acho que nenhuma rede no Brasil foi tão bem formada como a minha, com 180 mil cadastros, 75 mil ativos, de norte a sul do país, com organizações funcionando. Se você fosse em qualquer lugar, você ia encontrar as pessoas vestidas do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, usando as mesmas expressões, treinadas do mesmo jeito, porque eu aprendi com os americanos e aprendi também lendo a Bíblia que existe um negócio muito forte, que tudo que é simples é duplicável. E a primeira lição que eu tomei do meu mentor, quando entrei no multinível com 23 anos de idade, e isso já fazem 26 anos, foi que ele falou, ele me fez uma pergunta impactante. Você prefere ganhar 1% de 1000 pessoas ou 100% de si próprio? Eu falei 1% de 1000 pessoas. Aí eu entrei no negócio e eu não conseguia fazer o negócio. Eu era vendedor. E aí ele falou o seguinte, Luiz, sabe qual é o seu problema? Você está querendo vender. E no multinível ganha dinheiro quem aprende a duplicar. As suas habilidades individuais não me interessam e não servem de nada aqui. Porque se cada um for colocar habilidade individual aqui, a gente não consegue ensinar nada para ninguém. Eu gostaria que você seguisse o processo. Existe uma cartilha e você vai seguir essa cartilha. A hora que você aprender ela bem, ganhar muito dinheiro, você pode colocar a tua personalidade no negócio. Até lá, você vai me seguir. E eu vou fazer você ganhar dinheiro. E eu vou fazer você ser um líder. Só que você vai ter que aprender a me seguir sem questionar. Porque eu já passei por onde você está. E aí ele me ensinou isso. Depois de 2 anos eu abri minha própria empresa. Eu fiquei 3 anos treinando meus próprios discípulos, né? Com muito pouco resultado, mas muito pouco, muito pouco, muito pouco. E uma hora explodiu. Por quê? Porque ninguém vence a resiliência e a consistência. É consistência, né? Que vende. E aí eu vou compartilhar nesses breves 40 minutos que a gente tem aqui o que eu fiz e o que são esses hábitos e o porquê eles funcionam. E depois eu fiz um convite com uma parceria, porque eu tenho aqui comigo que se a rede de vocês
entender o que eu estou falando, assistir às aulas gravadas, vocês como líderes assistirem a aula com seus downlines, eu garanto, se todo mundo assistir, que vocês, no mínimo, fazem vezes 5 a rede em 6 meses, em ativos. Não tem como. Treinamento é empresa de multinível, é empresa de treinamento que tem produto, não é empresa de produto que tem treinamento. Né? O problema de líder é que a gente gosta mais de jogar do que de treinar. É como um time de futebol que só joga e nunca treina. Né? Então a gente coloca, se vocês olharem para tudo que é no mundo, um time campeão da Libertadores treina pra caramba, um atleta olímpico ele treina mais que nada. Os SEALs, a Marinha e o Exército mais poderoso do mundo têm treinamentos ferozes para eles suarem no treinamento para não sangrarem no campo de batalha. E o que que a gente faz? A gente sangra no campo de batalha, matando milhares de inocentes que estão na primeira vez ali, que são novinhos, pela nossa falta de experiência e pela falta de experiência deles em lidar com algumas objeções e de não ter um treinamento adequado, um treinamento duplicável, que ele possa espelhar, que ele possa fazer modelagem. Tá? Então, isso é muito importante quando eu falo, e por isso que eu falo o seguinte, que o nosso propósito não é mudar o mundo, é mudar o mundo de alguém. Anotem isso. Que se vocês mudarem o mundo de uma pessoa por dia, e a maioria das pessoas que eu falasse isso que não está no multinível, falavam, nossa, mas como que eu vou mudar o mundo de alguém? Vocês têm esse poder de mudar o mundo de alguém. Olha que incrível. Isso é um poder muito grande. Entendeu? Só de entrar na oportunidade da Refim, vocês têm um poder que poucas pessoas têm, de mudar o mundo de alguém. Porque a pessoa, quando ela entra no negócio, ela muda a vida dela só de estar no meio, só de estar entre vocês, porque ninguém vence o ambiente. Quando eu entrei no negócio do multinível a primeira vez, eu olhei e eu falei assim: aqui existe uma egrégora de prosperidade. Todas as pessoas aqui sonham, todas elas têm a possibilidade de realizar real esses sonhos. Se elas vão realizar, eu não sei, mas só de estar no meio de pessoas que estão buscando essa realização é muito melhor no meio de escassez que eu estava vivendo. Isso faz sentido para vocês? Então, quando a gente fala de hábito, quando a gente fala de cérebro, quando a gente fala de neurônio, quando a gente fala de vencer na vida, a gente fala sobre mentalidade. E a coisa mais importante que a gente tem para crescer na rede, para liderar pessoas, que esse é o trabalho do multinível, né? Liderar pessoas, a gente sempre está lidando com crenças limitantes, a gente sempre está lidando com problema com pai, problema com mãe, problema com família, escassez, professores, pais e amigos que nunca foram prósperos e que sempre duvidaram de você, e isso gera uma crença limitante desde lá de baixo. Então a gente, quando vocês colocam uma pessoa na rede, ela até quer entrar, só que ela tem uma série de problemas antes que ela não conseguiu resolver. E às vezes a gente não percebe, vai falando, olha, vem, 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 e uma hora trava, e a gente não sabe por que trava. O meu papel aqui é, durante 26 anos treinando pessoas, nos primeiros 5 a rede, depois que começou a expandir, expandiu. Aí eu comecei a perder rede, porque as pessoas ganhavam dinheiro e se desvirtuavam. E aí eu tive que aprender muito sobre inteligência emocional para dar noções de família, o que fazer, como tratar a esposa quando você fica muito tempo fora de casa. Ou seja, conhecimentos que as pessoas também não adquirem. Então, durante 26 anos, eu treinei mais de 300 mil pessoas, mais de 5 mil palestrantes, a maioria em rede, a maioria no mercado de multinível. Já lidei com todo tipo de desafio que vocês podem pensar na vida de vocês com relação a isso. Recomeçar do zero, começar de novo, lidar com pessoas dos mais diferentes classes, das mais diferentes tipos, e dos mais diferentes países. E eu vou falar para vocês, as objeções são sempre as mesmas. Nunca muda. Luiz, como é que a gente faz isso? 8 hábitos. 8, só 8. Se vocês entenderem o que são os 8 poderosos hábitos que pode mudar a vida de qualquer rede, e se vocês aplicarem só isso na rede de vocês, mas tem que ser hábito. Por que que não é passo? Porque passo a gente dá se quiser. Hábito é automático. É como tomar banho. Você não pensa para tomar banho, você simplesmente vai lavar o mesmo braço primeiro todo dia.
né? É como escovar dente, você já começa do mesmo jeito todo dia. Você não pensa, fala, nossa, eu vou tomar banho hoje, vou lavar primeiro o braço esquerdo ou direito? Né? O sabonete vai em que mão? Primeiro a cabeça ou primeiro o corpo? Você já pega no automático, o cérebro nem tá mais gravando aquilo. É como dirigir. A primeira vez que a gente dirigiu, é horrível, né? Muita coisa para prestar atenção. Agora a gente dirige, fala no celular, responde o WhatsApp e o corpo está fazendo aquilo automático, a gente nem sabe como aquilo, mas ele já está gravado. Por quê, gente? Porque o hábito, ele é gravado num lugar diferente do cérebro do que da memória. Pessoas que perdem 30 anos de memória recente mantêm os hábitos. O hábito instalado, ele nunca sai, ele é gravado no gânglio basal. Você substitui, mas ele nunca sai. Eu vou falar, por exemplo, como o alcoolismo. Uma pessoa que é alcoólatra, ela é alcoólatra a vida inteira. Então, a gente refaz rotina. O programa Alcoólatras Anônimos é o maior programa de mudanças de hábito do mundo. Então, a gente mudando a rotina, muda o hábito. E aí a gente coloca outra rotina, outro hábito, mas aquele hábito ruim sempre está lá. Está gravado, não tem como tirar. E aí a proposta dos 8 hábitos é entendendo que Deus deu para vocês o maior computador do mundo instalado entre essas duas orelhas. 300 bilhões de bits por segundo de capacidade de informação e 85 bilhões de neurônios. Só que a gente faz todo dia com ele? Nada. A gente emburrece ele todos os dias. Não vocês, que estão aqui às 7 horas da manhã, já 87 pessoas. Mas a maioria das pessoas. E o nosso trabalho é mudar o mundo de alguém acordando essas pessoas. Quando a gente fala de hábito, a gente muda a rotina. Quando a gente muda a rotina, por 6 meses a 7 meses, não se instala um hábito por menos de 6 a 7 meses, a gente instala. A hora que instalou, esquece. A hora que instalou, esquece. Então, quais são os hábitos que a gente instala? E eu vou falar rapidamente para vocês, mas o primeiro é o do agradecimento. Todo pensamento leva um sentimento, que leva uma ação, que leva um resultado. Então tá tudo na mentalidade. Se a gente pensa as coisas boas, a gente sente coisas boas, faz ação de coisas boas e tem resultado de coisas boas. Se eu penso coisas ruins, meu sentimento é ruim, a minha ação é ruim, o meu resultado é ruim. Faz sentido isso para vocês? Então, Sim, está na Bíblia dizendo o seguinte, que a gente tem que ter fé no nosso futuro e fé que nós somos imagem e semelhança dele, sim ou não? Só que a minha pergunta é, como é que eu tenho fé todo o tempo, Jesus? Como é que eu me aproximo da fé? Como é que eu tenho esses pensamentos positivos? Como é que eu instalo isso na minha cabeça para não ter mais pensamento negativo que tanto me atrapalha, que tira minha inteligência emocional? Como é que eu faço isso? Através do agradecimento. O agradecimento antecipado e o agradecimento pelas coisas que vocês têm liga vocês à fé. E o agradecimento, quando ele se torna um hábito na vida, que nem estava uma mãe outro dia reclamando dos filhos fazendo bagunça em casa. E eu estava lá, eram uns amigos meus, e aí ela, não sei o que, gritou com o marido, não sei o que, eu fui na cozinha, falei assim para ela: só tem esse tipo de problema quem tem filho. Você sonhou em ser mãe? Ela, sonhei. Então, é um problema bom, só tem esse tipo de problema, agradece. Você tem filhos, né? O cara bateu o carro, só tem esse tipo de problema quem tem carro. Então, quando a gente entende, eu dou para os meus alunos o seguinte: 50 motivos pelos quais vocês são gratos. Pode ser até agradecimento antecipado. Escreva e repete todo dia de manhã por 6 meses. Quando algo acontecer na sua vida, qualquer coisa, quando virar hábito, vai acontecer alguma coisa, sei lá, estranha, ruim, você vai falar, obrigado, você vai agradecer. Obrigado, Deus. Eu, tipo, porque se isso aconteceu é porque eu tenho isso. Se eu tenho um boleto atrasado de um condomínio é porque eu tenho uma casa para morar. Então, se eu tenho um filho repetindo na escola é porque eu sou mãe. Então, o universo não vai te dar mais nada se você não está contente com aquilo que você já recebeu e mereceu. Então, o primeiro hábito é o do agradecimento. Não adianta a gente ensinar as pessoas a convidar a querer ser próspero se elas não conseguem agradecer pela oportunidade que entrou na vida delas. Elas estão praguejando porque o convidado não entrou, porque ainda não ganhei dinheiro, porque ainda. E ela nem agradeceu ainda pela oportunidade e por ter líderes como vocês acima dela querendo ajudar ela. Né? Então, coloque o seu líder, coloque a oportunidade, escreva 50 motivos pelos quais vocês são gratos. Esse é o primeiro hábito. E, na verdade, esse é o primeiro hábito que eu tento mudar, mas ele não é o primeiro dos 8 hábitos. E aí, quando eu tenho o hábito do agradecimento,
muita coisa muda, porque a gente se torna grato. É uma mistura de ciência com religião. Porque se eu fosse falar para vocês um pouquinho de neurociência ou de física quântica, todo pensamento. Vocês já pensaram o seguinte? Uma pessoa ligou para vocês e falou: Meu, estava pensando em você nesse exato momento. Já aconteceu isso com vocês? Ou Sim, quando você está com uma pessoa em casa e a pessoa fala uma coisa e fala: Meu, eu ia falar exatamente isso. O que é isso? Telepatia. Normal. Se uma onda de rádio vai do rádio para uma antena, atravessa milhares de quilômetros, encaixa em outra antena e você escuta lá do outro lado, a nossa onda de pensamento tem o mesmo poder. Só que a gente ainda não consegue decodificar ela de um cérebro para o outro. Mas às vezes acontece isso de você estar pensando numa coisa e ia falar isso. Isso é telepatia. Isso significa, na física quântica, que todo pensamento ele imprime na substância do universo. Ele está lá. A gente imprimiu. E a gente tem que imprimir, então, um pensamento bom ou um pensamento ruim, ele vai tocar o seu coração. E aí vai gerar um sentimento, que vai gerar uma ação e um resultado. E o segredo é ter bons pensamentos. Para ter bons pensamentos, eu tenho que ser grato. Então, esse é um truque absurdo para vocês reprogramarem o cérebro de vocês. Lembrando que gratidão libera dopamina. Raiva libera cortisol no sangue. O cérebro é uma máquina de fazer hormônio, de liberar adrenalina, de liberar cortisol, de liberar ocitocina, e isso afeta muito a nossa saúde, afeta o nosso humor, afeta o nosso brilho no olho e a crença que a gente tem naquilo que a gente está fazendo. Então, ter bons pensamentos envolve em você reprogramar a parte química do seu cérebro. Lembra, as pessoas mais ricas são aquelas que produzem mais endorfina. Uma pesquisa de 25 anos que se descobriu que as pessoas mais milionárias do mundo, que não vieram de pais pobres, que não tinham pais ricos, aliás, pessoas que não tinham faculdade, a pesquisa concluiu que eles produziam mais endorfina. E aí, essa série de exercícios que eu estou dando para vocês é para mudar a composição do cérebro de vocês. Por quê? Do mesmo jeito que eu posso ir para academia, mudar meu corpo, emagrecer de 120 quilos para 80 quilos e ficar sarado, eu posso fazer a mesma coisa com o meu cérebro com alguns exercícios diários. Vocês concordam comigo? E se eu começar a produzir dopamina no meu cérebro, eu vou viciar ele em dopamina boa e eu vou viciar e bater meta. Então, os 8 hábitos é sobre viciar de maneira positiva ó, o seu cérebro. ó, vitamina. Ó. Então, por onde a gente começa isso? E eu vou falar, eu tenho meia horinha aí para falar com vocês sobre o quadro dos sonhos, sobre todos os 8 hábitos. Hábito número 1, quadro dos sonhos. Eu vou mandar depois, Hugo, um texto sobre o quadro dos sonhos, tá? Para vocês. Perfeito. Porque ele, para mim, é um dos hábitos mais importantes que as pessoas falam: eu já aprendi a fazer isso. Não do meu jeito. Primeiro é o seguinte: a gente começa com micro sonhos. Sempre que eu pego para uma liderança minha, eu falo: faz o quadro dos sonhos. Curto, médio e longo prazo. Eu deixo a pessoa pôr o que ela quiser. Só que aí vai ficar o que ela quiser negativo. Eu vou corrigir isso. E é essa correção que tem a sabedoria. Eu vou na casa dela, de preferência, mas se não, eu vou pegar o sonho que ela falou assim: viajar com a minha família para Disney, ou trocar o carro. Diz uma coisa: você está precisando de um sofá novo em casa? De uma geladeira? De um liquidificador? De um aspirador de pó? Me fala agora, se você ganhar R$ 2.000 a mais por mês, o que você compraria? Um presente para sua esposa, para sua filha? Levaria ela para jantar? Me conta o que você faria com R$ 1.000 a mais por mês. Aí eu vou começar a falar de sonhos, aí eu vou começar a direcionar. Lembra? A nossa mente tem 85 bilhões de neurônios, 300 bilhões de bits de informação por segundo. Ela vai se concentrar naquilo que eu acredito. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já pensou em trocar de carro e aí só viu esse carro na rua? Eu. Por quê? Eu pus a informação dentro. Agora o meu cérebro ele está processando de acordo com a minha crença, de acordo com aquilo que eu quero. E é incrível isso, meu Deus do céu. Onde eu ando, eu vejo o Onde carro. você anda, tá no farol, tá no pedágio. O carro, ele apareceu lá ou ele já estava lá antes? Ele já estava lá antes. Só que agora, com o teu cérebro com essa informação, ele está captando, olha o carro que você quer, olha o carro que você quer, olha o carro que você quer. Só que a gente não tem consciência do poder dele.
E a gente não é treinado, a escola não ensinou a gente a lidar com essas coisas. E muita gente acha que isso é livro de autoajuda, é tudo besteira. Não, isso não funciona. Então, primeira coisa é o quadro dos sonhos. A hora que eu determinar o quadro dos sonhos dele, curtíssimo prazo, médio prazo e longo prazo, aí eu vou colocar e eu vou mandar ele fazer com a família vai fazer aquele negócio pronto. Tá todo mundo no mesmo objetivo, ninguém vai gastar dinheiro à toa agora. Agora a gente tem meta, a gente tem sonho, a gente transformou nossos sonhos em meta e agora a gente vai para ação. Aí, uma coisa muito importante acontece. Eu mando eles fazendo os propósitos, porque atrás de cada sonho precisa ter um propósito. Sonho sem propósito, as pessoas só se movem por propósito. Eu tinha um aluno que ele era da minha rede durante 4 anos. Ele nunca fez dieta, fez não sei o quê, foi de 130 para 120, nunca baixou de 120. Um dia, a gente foi andar de kart na Granja Viana. E aí ele amou andar de kart. E tinha um campeonato. Só que só podia entrar pessoas 95 quilos para baixo. Ele, em 40 anos, nunca conseguiu perder 10 quilos. Ele perdeu em 6 meses 30 quilos para poder andar de kart. Propósito, missão, galera. Esquece. Então, atrás do sonho, para que você quer ter uma casa legal? Para dar segurança para sua família. Maravilha, escreve aí. Para que você quer ganhar esse dinheiro? Ah, para viver momentos inesquecíveis. E por aí vai. E eu vou dando propósito. Por que você quer cada coisa? Lembra? As pessoas fazem negócio com o porquê a gente faz e não o que a gente faz. A gente tem que fazer negócios com pessoas que acreditam naquilo que a gente acredita e não quem quer ter aquilo que a gente tem. Isso faz toda a diferença. Lembra? Era Pedro que era o coração mais ensinável, que tinha os valores alinhados com Cristo. Por isso que ele foi o primeiro papa. Então a gente busca essas pessoas. E como é que a gente acha essas pessoas? Falando no que a gente acredita. Começando sempre com o nosso porquê. Depois do quadro dos sonhos, depois do propósito, vem a fé. Eu ensino eles quadro dos sonhos, propósito e fé. A fé é a crença. A fé é o agradecimento antecipado. A fé está lá naquele hábito dos 50 agradecimentos. E aí eu começo uma egrégora com ele, falando assim, cara, agora a gente está alinhado mentalmente, a gente vai começar a produzir ocitocina. Como assim? A gente tem dopamina barata hoje nos celulares, Instagram, aquela história toda corroendo o cérebro de todo mundo. Mas quando ele compra o liquidificador, quando ele ganha aqueles R$ 1.000, quando ele ganha os R$ 500, aquilo libera dopamina no cérebro dele. Eu consegui, pus estrelinha no meu quadro dos sonhos. E eu vou viciar o cérebro dele em pôr estrelinha no quadro dos sonhos. Isso é uma tática aguerrida para vocês não ficarem cobrando tão chato as metas e começarem a cobrar o propósito e os sonhos. Aí, quando eu chego e pego meus líderes, o quadro dos sonhos de 2 anos, o Hugo vai pegar dessas 98 pessoas maravilhosas que estão aqui hoje e ele vai falar, galera, para vocês realizarem os sonhos de 2 anos, a Refim precisa ter 30 mil ativos. Vamos lá? Pronto, você já tem um plano de ação. Ele pegou o sonho de todos os líderes, olhou, viu os de 2 anos, ele viu quanto que a empresa tem que faturar para vocês poderem realizar aqueles sonhos. E aí ele vai chegar numa meta comum, 30 mil ativos. Olha só, a gente já sabe como fazer. Então, para mim, o quadro dos sonhos também entra no planejamento de ação e no planejamento da empresa. Porque através da ambição das pessoas que estão comigo, que talvez eu entenda que eu não posso ter 15 mil ativos, eu tenho que ter 30, porque 15 mil ativos não vai realizar o sonho da minha rede. E hoje a gente não tem esse parâmetro. Hoje ninguém tem essa meta. Vocês não têm um sonho em comum, uma meta em comum alicerçada a um propósito. Vocês entendem? Tem uma meta de 15 mil, 20 mil, 10 mil, mas ela é solta. Ela está aí no universo. Mas a partir do momento que eu vou alicerçar no propósito e eu vou entender o porquê dos 30 mil, o porquê dos 20 mil, cara, vocês vão trabalhar que nem uma máquina. E quando uma pessoa entra, é rumo aos 20 mil, rumo aos 30 mil. E ela, mas por que rumo aos 30 mil? Tá vendo esse meu prazo de 2 anos aqui que eu vou estar na minha casa, no meu carro, na Disney? Por isso. Então, isso é treinamento. Simples, esse é o hábito 1. Hábito número 2, o valor mais importante que toda pessoa tem que ter, compromisso. Sem compromisso a gente não casa, sem compromisso a gente não tem filho, sem compromisso a gente nem existe, na verdade.
Então, o valor, quando a gente fala de missão e valores, o valor principal de uma empresa, para mim, é o compromisso. É o compromisso com os seus colaboradores, o compromisso com os seus clientes, é o compromisso em entregar tudo que ela tem que entregar. Para mim, é um compromisso. E aí eu faço a pessoa escrever uma carta de compromisso. Eu ajudo também ela a se liberar das crenças limitantes, dessas coisas. Vem cá, o que o seu pai falou para você que não era capaz? Eu vou extraindo algumas coisas dela, mas eu faço ela escrever para mim do que ela vai abdicar para realizar aqueles sonhos. Agora é a hora do compromisso. Ela vai escrever uma carta de compromisso dizendo: eu vou mandar o modelo para vocês também, tá? Eu vou abdicar disso, porque vai ter que abdicar de horas, vai ter que abdicar de Instagram, vai ter que ler, vai ter que estar aqui às 7 horas da manhã. A gente tem que abdicar de coisas para realizar coisas. Não é verdade? E aí esse é meu hábito do compromisso. Então, quando ele falhar lá na frente, em vez de falar, deixar largado, porque é o que a gente faz com o líder que não cumpre às vezes, né? Ah, vamos pro próximo. Tem mais gente da minha rede fazendo, por que eu vou me importar com aquele que não está fazendo? Mas a gente nem tem como cobrar, porque fica o dito pelo não dito. Você me apoiou, você falou que me apoiar, não me apoiou. Convidei, tô convidando. Mentira, tá convidando ninguém. Tô convidando, não sei o quê, tanana. Sabe o que eu faço? Eu chamo a Ilma, por exemplo, do meu lado, se a Ilma tá meio se afastando da fé, eu chego para a Ilma e falo: Ilma, vem cá, desistiu dos sonhos? Desistiu dos propósitos? Olha a carta de compromisso que você fez há 3 meses atrás comigo. Já tá, é fácil desistir dos seus sonhos assim? Não valiam nada ele para você? Então, esses sonhos que você fez aqui era tudo balela. Não tinha conforto para sua família, propósito era zero, porque a gente precisa de 5 anos para se formar numa faculdade para ganhar 4.000 reais. Você com 3 meses já está desistindo, tendo tantas pessoas do seu lado conseguindo, querendo te ajudar. O porquê que você está desistindo? É diferente essa conversa, não é, gente? Sim, muito. E esse é o trabalho do líder, lembra? É o trabalho do porteiro da igreja. Quando vê dois meninos indo embora, vem cá, vou arrumar um lugar para você sentar, vai embora não. E aí esses meninos mudaram o mundo. O porteiro mudou o mundo. Entendeu? Então, vocês são porteiro, às vezes, de muitas pessoas. Só que vocês não se dão conta disso e talvez não tenham a ferramenta certa para chegar nessas pessoas. Entendeu? Aí eu vou para o hábito número 3, que é a lista. No multinível, vocês sabem que a gente não precisa de muito para fazer uma duplicação fenomenal. 5 que indica 5 que indica 5 e o bicho pega. Então, uma pessoa que entra numa oportunidade, será que ela tem 5 amigos que têm a mesma condição financeira que ela, que quer a mesma oportunidade? Eu posso te garantir que tem. Eu posso te garantir que tem. Só que a gente não sabe fazer a lista. As pessoas fazem a lista do medo primeiro, convidam tudo errado, queimam convidado, entendeu? Não tem coragem de convidar. E aí, aquela pessoa que não tem coragem, ela não está aplicando o que Deus mandou para ela. Ela está com medo de convidar, ela está insegura. Bom, como é que a gente resolve isso? A gente pega o WhatsApp dele, o Instagram, e manda fazer, vamos fazer uma lista de 20 nomes, 50 nomes. Põe todo mundo que você imaginar e vamos pondo, vamos pondo, vamos pondo, esquece, vamos pondo, vamos pondo. E aí eu vou colocar 3 qualificadoras: mente aberta, confiança e condição financeira. 3 qualificadoras. Eu vou dar 3 pontos para cada qualificador. O cara confia em mim de 1 a 3. O cara tem mente aberta de 1 a 3. O cara tem condição financeira de 1 a 3. Quem soma 9 é a pessoa que eu vou convidar primeiro. E eu vou do ponto alto da lista para o ponto baixo da lista. Ele vai convidar sozinho? Não, você vai convidar, né? Técnica ABC. Eu faço e você observa, né? Depois eu faço e você ajuda. Depois você faz e eu observo. E depois você faz e eu te ajudo. Ou seja, técnica ABC. A gente sempre faz isso. Eu vou garantir os 2 primeiros convidados dele, eu vou fechar. Quantos convidados a gente pode levar numa apresentação, numa live? Eu gosto sempre de escassez, tá? Eu acho que 2 é o suficiente se forem muito bem convidados e muito bem acompanhados. Porque eu faço meus 5 em 2 semanas, 3 semanas. E aí, depois que eu fiz 5, a minha habilidade é pegar esses 5, fazer quadro dos sonhos, compromisso e lista com 5. E se ele colocar 5, eu tenho 25. Se colocar lá, no terceiro mês, tem 150 pessoas na minha rede.
E depois 725. Eu estou preocupado em abrir lateralidade? Não, eu faço meus 5, estou preocupado em descer profundidade. Só que aí eu faço com intencionalidade. Hábito número 4, que é o contato e o script. O hábito número 4, o hábito número 3, eu achei os 9. Quem é o 9? 9, 9, 9, 9, 9. Aí no script, no contato, eu vou ensinar a pegar o script e vou treinar o contato. É aí que eu vou convidar. É um hábito convidar. Por exemplo, o cara chegou no elevador, a um braço de você, você tem que convidar. A pessoa pergunta o que você faz, o script está na ponta da língua. Eu sou um recrutador de talentos. Como assim? Eu mudo a vida das pessoas. As pessoas falam, mas como é que é isso? Você tem 5 minutos para tomar um café comigo? Não, mas como assim? Fala, olha, se você me ouvir 5 minutos, eu sou um recrutador de talentos. Quem sabe você tem um talento que você ainda não. Ninguém te falou, ou você ainda não descobriu. O máximo que vai acontecer é você tomar um café comigo. Se eu tiver certo, pode ser que você saiba algumas coisas da sua vida que você ainda não sabe, porque essa é a minha profissão. Esse é um pitch de elevador que vocês passam plano para qualquer pessoa do lado de vocês. Paulada na moleira, cara. Rebentou tudo, já valeu todo o treinamento, só essa palavra. Aí, o quinto hábito, gente, objeção. Não existe erro novo, é só gente nova com erro velho. Não existe objeção nova na Refim. Não existe. Então a gente mapeia todas elas e a gente escolhe uma boa pergunta para cada uma delas. E quando eu estou fazendo venda, eu estou fazendo pergunta. O bom vendedor, o bom recrutador, é aquele que ajuda, que eleva o nível de consciência das pessoas com perguntas e ajuda ele a tomar a decisão. Porque eu, como um recrutador, eu não quero que todo mundo me fale sim. Porque às vezes aquela pessoa também não merece meu tempo. Mas eu nunca vou buscar o talvez. No final da minha proposta, ela vai me dizer sim ou não. E aí eu antecipo objeções. Se eu já sei as objeções, eu já faço perguntas de antecipação de objeção. Isso é um treinamento que está gravado em aula, que eu dou para vocês, que eu treino as pessoas nisso. Por exemplo, Luiz, como assim antecipar a objeção? Não é horrível quando a gente vai falar com uma pessoa e ela fala, tá bom, vou pensar e depois te falo? É a pior resposta. Porque aí você fica com vergonha de ligar, a pessoa não atende, aí você não sabe se ela pensou, se não pensou, como é que tá. Eu falo o seguinte, olha só, eu vou te falar sobre uma oportunidade que talvez você não conheça. Eu sou um recrutador de talentos, assim, eu coloco o scriptzinho no começo, mas eu só quero uma coisa de você, que no final dessa conversa você me dê um bom sim ou um bom não. Porque como dizia Rockefeller, me mostra um homem decidido, eu lhe mostro um homem de sucesso. No final dessa apresentação, vamos ver se você tem o perfil do meu negócio e se o meu negócio tem o seu perfil. Só que aí no final da minha apresentação eu quero que você seja bem direto e objetivo comigo. Se a gente está junto, se você gostou ou se você não gostou. Se você não gostou, não tem problema nenhum. Você já dá pancada no começo. Para a pessoa não ter coragem de falar talvez. Porque as pessoas não têm coragem de falar não. E o não é importante, sabe por quê? Porque amanhã pode ser sim. O não é hoje, né? E aí eu fico perguntando assim, Luiz, qual que é a verdade do universo? A verdade do universo sempre é a abundância. É sempre a saúde. Se você nasceu com um dom de tocar piano, Deus quer que você tenha um piano. Se você gosta de roupas caras, Deus quer que você se vista com roupas caras. Se você gosta de comer bem, Ele vai querer que você tenha dinheiro para ir em bons restaurantes, né? Mas a dificuldade é a gente pensar nessa verdade com uma realidade de escassez. E é aí é que está o poder. É aí é que está a visualização antecipada. É aí é que está o exercício de você viver o quadro dos sonhos. Como assim, Luiz? Ayrton Senna. Vocês acham que ele tinha um quadro do sonho de ser campeão? Ele colocou lá no computador dele e olhava uma vez por semana? Ou ele vivia o quadro dos sonhos 24 horas por dia? Ele sentia o cheiro do carro novo. Eu coloquei no quadro dos sonhos, eu coloquei uma casa. Qual é o móvel que vai ter nessa casa? Eu estou na minha casa me enxergando na casa nova. Me coloquei no palco para 5.000 pessoas. Eu já vou ser aquele líder. Eu já sei até como ele vai se comportar. Eu sei como ele cumprimenta as pessoas. Eu começo a agir como se fosse isso. E isso é fundamental. O quadro dos sonhos é algo muito poderoso. E imagina Ayrton Senna, ia chovia, ele ia lá para treinar. Ele, eu não sei se vocês sabem, mas os japoneses amam ele, por causa da Lotus e tal, não sei o quê.
E aí ele queria um carro bom para competir. Ele não tinha, a Lotus não era um carro bom para ele competir. O que que ele fez? Ele chegou lá no cara do Ron Dennis, ó, se você me colocar na McLaren, eu te trago o motor da Honda. Chegou lá no motor da Honda, fala, se você der a McLaren para eles, eu piloto para vocês. E aí, porque ele tinha um sonho de ser campeão. E aí, como a mente dele era focada nisso, o que que ele pensou? Preciso de um carro. Quem tem o melhor motor? A Honda. Quem tem o melhor carro? A McLaren. Ele juntou o motor Honda com a McLaren. Não é que ele entrou numa equipe montada. Olha o que o foco de uma pessoa faz, gente. Olha o que o foco de uma pessoa faz. Porque ele vivia o quadro dos sonhos, ele vivia ser campeão. Aquilo era a rotina dele. Ele estava, quem assistiu a série da Netflix, viu ele na praia, ali, não sei o que e tal, mentalizando o circuito do fim de semana. Será que vocês realmente acreditam no sonho de vocês? Será que vocês visualizam ele como se fosse real? Será que vocês colocam aí a fé? Por isso que quadro dos sonhos, propósito e fé. Por que que eu voltei no quadro dos sonhos? Porque a gente estava no objeções, né? Em mapear as objeções e sempre ter... Eu não acredito nesse modelo de negócios. Que modelo de negócio você acredita? Explica aí para mim. Você ferra metade dos negros quando você faz isso. Você gosta do modelo de negócio que você precisa investir 100 mil, tem funcionário, é isso que você gosta, que pode quebrar. Me fala qual modelo de negócio que você... Me fala o que você não acredita. Ah, mas eu já fiz um negócio desse como antes e não deu certo. Você já foi no restaurante e não gostou da comida, deixou de ir em restaurante por causa disso? Você põe o cara para pensar. Quando eu falo para ele, não, a refinha é diferente, eu estou indo quando uma crença irracional, ele não está te ouvindo. Quando eu faço uma pergunta, eu obrigo ele a participar da conversa. Aí ferrou. Porque eu vou ser mestre em fazer pergunta, ele está ferrado. Só pergunta fechada. Se eu te mostrar um negócio que você pode ganhar R$ 2.000 a mais por mês, você já tem essa habilidade? Se eu te mostrar um negócio que só cresceu XPTO, você... E aí eu começo a fazer pergunta. E ele fala, sim, sim. Então tá bom. Diz uma coisa, você vai ficar de fora, só que quando você ou vai fechar com a gente? Porque é o seguinte, ao sair por aquela porta, minha vida não muda nada. Eu vou continuar com o meu quadro dos sonhos aqui e depois de você vem outro. Agora, a sua vida continua na mesma lerdeza que anda, sem resultado. E sem ninguém para te ensinar, e sem ninguém para te apoiar. E aí, o que vai ser? Vocês têm que ter essa coragem, galera. Vocês têm que ter a coragem de fazer, se vocês seguirem. E da onde vem essa coragem? O Hugo falou: Nossa, meu, a equipe de vocês morde, a equipe de vocês tem um negócio aguerrido de venda. Sabe por quê? Não é porque eu sou bom, não. É porque ali ninguém vence o ambiente. Todo mundo tem sonho, todo mundo está com compromisso, todo mundo está com propósito, com fé. E quando você tem fé e a pessoa senta na sua frente, esquece. E aí você é treinado, porque a hora que eu treino script, a hora que eu treino objeção, não vai soldado meu para guerra para sangrar. Os meus soldados já sabem as objeções. Eles estão preparados, não vai vir nenhuma pergunta que eles não vão saber responder com outra pergunta. Não vai ter surpresa. E eles se sentem confiantes com aquele brilho no olho. Eles estão ansiosos para receber aquela objeção, para mandar a pergunta. Eles estão ansiosos para ter 3 objeções e na quarta falar: se eu te responder, você fecha? Para travar o nego. Do tipo assim, para travar o cara, para deixar o cara numa situação desconfortável, porque ninguém cresce na zona de conforto. Eu vou dar outro dado para vocês. O nosso cérebro, ele pesa 2% da nossa massa corporal e gasta 20% da nossa energia. Ele é projetado para te deixar na zona de conforto. É na frente da televisão fazendo nada que você é feliz. Na academia você é muito infeliz. E aí cada vez que você faz algo que você não gosta, tem um lugarzinho aqui, ó, tamanho de uma maçãzinha, assim, um pouquinho menor, que chama mid-singular córtex. Cada vez que você faz algo que você não gosta, isso cresce. E aumenta a sua mentalidade, sua resiliência. Isso é uma pesquisa científica, porque a hora que eu faço o que eu não gosto é a hora que eu estou no controle do cérebro. É a hora que eu aumento a minha resiliência. Lembra você na academia, com a fé, você tem que emagrecer, e o teu cérebro está mandando você parar, porque ele não gosta que você faça aquilo. Está gastando energia, é ruim. Só que aí passou 10 minutos, a mensagem já muda, aí você começa a controlar e você ganha ânimo, né? Você engrenou na esteira. Quem já sabe, quem já fez esteira, sabe que depois os primeiros 7 minutos são ruins, que o cérebro fica mandando você parar, e aí depois ele vai, é a hora que você está no controle, e é a hora que cresce esse negocinho chamado mid-sigla. Então, quando eu explico isso para as pessoas, agora eu não vou mais parar, agora eu vou fazer tudo que eu não gosto, agora eu vou fazer lista, vou preencher planilha, vou convidar pessoas, porque é aí que eu estou saindo da zona de conforto.
E aí, quando eu estou fazendo a entrevista, eu deixo as pessoas desconfortáveis. Eu pergunto, quantos anos você trabalha, meu querido? 10 anos. Quanto que você ganha por mês? 5.000. O cara ganha bem, hein? Vamos supor, né? 5.000. Sabe quanto vale a sua hora de trabalho? R$ 23. É o que vale uma hora de vida sua. R$ 23. Se eu te fizer um pique de R$ 23, você me dá uma hora da sua vida? Que é o que você está vendendo hoje ela. Só que tempo ninguém mais compra de você. E detalhe, se você pode ir para Nova York esse final de semana? Se você trabalha 10 anos e não tem R$ 30.000 economizado, quer dizer que você não economiza R$ 3.000 por ano. Isso significa que você não economiza R$ 250 por mês. Isso é menos de R$ 10 por dia. Você não economiza isso. Então, se você continuar fazendo o que você está fazendo, tua vida já era. Você não vai conseguir realizar sonho nenhum. É isso que você quer para você? Pronto. Só que você tem que ter. Isso é script, tá? É script com objeção. De olhar quanto o cara ganha, de fazer a conta de quantos anos ele trabalha. Ele nunca fez essa conta. O nosso trabalho, lembra? É elevar o nível de consciência dele. Elevei o nível de consciência e fiz ele pensar. Ele vai para cá, caralho, 23 horas, R$ 23 equivale uma hora da minha vida. Nem a pau, não pode ser isso. Eu faço uma outra pergunta para minha plateia. Quem aqui sabe o nome do seu... Aqui, eu faço para vocês. Quem aqui sabe o nome do bisavô? Sempre muito pouca gente levanta a mão. Eu Se você, sei. você sabe, eu também sei, mas pouca gente sabe. Isso significa que se você não fizer algo de muito relevante, e para vocês saberem, o bisavô de vocês deve ter feito algo muito relevante, não de talvez de dinheiro, nada, mas que foi uma pessoa importante na família, com uma mentalidade importante, com opiniões importantes, com direcionamentos importantes. E se você não fizer algo de importante na sua vida em 3 gerações, ninguém vai saber nem que você existiu. É triste isso, não é? A gente desperdiçar 85 bilhões de neurônios, 30 bilhões de bits por segundo, para não impactar a vida de mais de 3 gerações. Então, aí eu vou para o hábito número 6, que é o acompanhamento. Eu faço o acompanhamento da minha rede, eu faço o acompanhamento do quadro dos sonhos, do compromisso, da lista, do script, do contato, eu acompanho. Eu faço a raiz mestra. Eu tenho meus 5, aí eu vou cada dia da semana acompanhar os 5 com 5, 5 com 5, 5 com 5, eu vou descendo esse negócio, porque todos os meus 5 tem que ter 5. E os 5 dos meus 5 tem que ter 5. E esse é meu único trabalho pelos próximos 2 anos. Meu único foco, meu único objetivo, mudar o mundo de alguém. Lembra do começo da palestra? Mudar o mundo de alguém. Aí o hábito número 7, esse é lindo. Verificação do progresso. Toda semana eu vou ver o que aconteceu com os meus 5 dos 5 dos 5. E aí eu vou ver se eu estou falhando no hábito 6, que é o acompanhamento, não aconteceu o que eu queria. No hábito 5, estou com pouco fechamento. Se eu estou com pouco fechamento, é porque eu estou com pouco contato. Se eu estou com contato, é porque eu estou com pouco lead. Se eu estou com pouco lead, é porque eu estou com pouco compromisso. E se eu estou com pouco compromisso, é porque eu não tenho sonhos. Então, aí eu volto disso de trás para frente, imaginando na verificação do progresso onde eu estou falhando, e vai ser o treinamento dessa semana baseado no que eu falei na semana passada. Não tem como errar. Por que vocês acham que a minha rede estava espalhada no mundo inteiro, Portugal, Argentina, não sei o quê, e todo mundo sabia o que fazer? Tinha lá os 8 hábitos. Verificação do progresso, onde a gente falhou. Putz, a gente teve muito convidado, pouco fechamento. Bora trabalhar de fechamento. Pegava com a galera, diz uma coisa, olha só, eu vi que você teve 5 convidados na sala, 10 no online, só que você só fechou 2. Conta para mim o que aconteceu com o resto. Puta, aí ela vai contar as objeções. Gente, quem faria diferente do que a Ilma fez nessas objeções? E aí eu vou fazendo técnica de treinamento. Bom, vamos fazer um simulado agora. Agora a Ilma é essa pessoa que não conseguiu fechar, você é essa pessoa que agora vai fazer as perguntas certas para fechar. Pronto. Eu dei treinamento de fechamento essa semana, roleplay, né? Que é a gente trocando as posições e fechando. E aí, imagina 27 organizações, localidades, todo mundo treinando quinta-feira, o que foi ruim na semana anterior. O líder sabia que treinamento aplicar. Ele sabia exatamente como fazer. E todos sabiam basicamente a sua função dentro da organização, dentro da sala. Não tem como não crescer, até porque quando as pessoas entravam, era tão legal aquilo, que ela falava, cara, é tão organizado que eu tenho que participar disso. Porque vai mudar minha vida, porque é organizado, porque funciona. Tudo que é organizado tem consistência, funciona. É organizado, tem consistência, funciona.
Oitavo hábito, duplicar o padrão dos 8 hábitos. A duplicação é o oitavo hábito. Por quê? É onde eu saio do operacional e vou para o estratégico. E aí, nesse hábito, eu vou dar uma coisa muito importante para vocês. Se eu tenho 100 pessoas na minha rede e eu acordo às 4h30 da manhã, 100 pessoas da minha rede vão olhar e falar: caralho, o cara é foda. Eu vou para começar a ir para academia. Porque eu nunca vi ninguém que não cuidasse do corpo prosperar. Então é muito legal a gente mudar. Para mudar hábito, tem que mudar a rotina. Eu vou dar o exemplo. Eu vou fazer as visitas, eu vou fazer os quadros dos sonhos com meus downlines. E aí, quando os meus liderados venham fazendo, eu vou ter 100 pessoas fazendo. Então, as minhas 8 horas se multiplicam por 800 horas. Se eu acordar tarde, eu vou ter 800 horas mal trabalhadas. Se eu não fizer nada, minhas 800 horas também não vão fazer nada. Agora, se eu simplesmente tiver 8 horas de trabalho impecável, eu vou ter 800 horas de trabalho impecável na minha rede por mim, se espelhando em mim, se modelando, utilizando as mesmas frases que eu uso, utilizando o mesmo jeito do Instagram, as mesmas palavras, indo nos treinamentos, a duplicação. Portanto, que é muito importante a roupa que eu visto, a maneira como eu me posiciono no Instagram. Se vocês não sabem se posicionar no Instagram, eu indico para vocês, mas o posicionamento do Instagram é tudo muito importante. É tudo muito importante como vocês cuidam da mente, vocês colocarem 50 agradecimentos, põe no Instagram ali, explica o que é aquilo. Explica o que é o quadro dos sonhos, explica o que é os 8 hábitos, conecta as pessoas na aula. Eu tive um exemplo muito recente agora de uma rede que o líder queria montar células, é uma empresa muito grande, já de 25 anos, e aí ele falou: Luiz, a gente escolheu você porque a gente nunca viu um sistema de célula que funciona tão bem quanto o que você montou na Omni, a gente quer que você ensine a gente. Tá bom. Peguei lá um líder, e aí ele pegou meu curso e deu para todo mundo, nos 20 primeiros. Aí eu falei: não dá não, cobra, senão ninguém vai. Aí ele cobrou. Mas daqueles 20 primeiros, eu falei: você vai ter que fazer diferente. Acessa você todo dia a aula e faz isso que o Hugo está fazendo aqui, mas diário, que vocês também fazem. Todo dia vocês vão assistir uma aula. São 44 aulas, todo dia uma aula, todo dia uma aula, e vocês discutem a aula, meia hora de aula, meia hora de discussão. E dali sai para fazer, para aplicar. Pronto. Triplicou a rede. 3 meses. Resultado incrível. Mas é treinamento. Enfim, treinou, fica bom. Né? Não tem muito segredo. Então, olha, eu acabei, o gol, respeitei, em 2 minutos para as 8, consegui passar os 8 hábitos. Não, mas pode concluir aí com uns minutinhos aí, porque tá bom demais. E aí, gente, quando a gente aplica os 8 hábitos, são só 8, e é hábito. É claro que quando eu fui fazer isso, e que ele me falou que as minhas habilidades individuais não servem, eu entendi, porque ele queria me ensinar o seguinte: para liderar, eu tenho que aprender a ser liderado. E a maioria das pessoas, dos líderes hoje, não enxerga isso. Você já põe, ele já quer ser líder, já não discuta mais. Mas por que isso? Porque cada um faz de um jeito. Então, se cada um faz de um jeito, eu também vou fazer do meu jeito. Agora, se vem da empresa, se vem da liderança, olha, aqui a nossa Bíblia é essa, é os 8 hábitos. Lá na frente, entra um cara novo, a própria rede treina ele. Porque é muito simples. Todo mundo já vai saber as objeções, todo mundo vai saber contar, todo mundo vai falar que é recrutador de talento. Agora imagina 3.000 pessoas fazendo isso bem treinado, todo dia. Todo dia. As pessoas não fazem hoje porque elas têm falta de informação, não têm propósito, não têm sonho, não têm fé, não sabem como convidar, não sabem como classificar uma lista, não sabem como matar uma objeção, não tem isso internado, não tem onde ler. Ah, eu esqueci, como é que faz? Não tem ali. Então, assim, é cada um anotando, fazendo da sua própria experiência, sem uma Bíblia ali para a gente recorrer todos os dias. Entendeu? Então, rádio, que nunca toca a mesma canção, ninguém aprenderia a cantar nenhuma música. O treinamento ele é repetitivo. Imagina uma emissora de rádio que nunca repetisse uma música. Quem aqui sabia cantar alguma coisa? Tem que ser repetitivo. 8 hábitos. Então, gente, a dica que eu deixo para vocês é que se vocês querem mudar o mundo de alguém, comecem por vocês. E eu tenho um desafio com o Hugo, e a gente já está ensaiando esse desafio há muito tempo, né? Eu fiz um negócio
Depois eu não vou falar aqui, depois ele vai estruturar e falar, mas eu fiz um negócio absurdo, 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 absurdo. Coisa assim de. Não dá para comprar pão, quase. Porque eu queria que todos vocês e toda a rede tivesse acesso ao conteúdo dos 8 hábitos por uma simples questão de fazer a mágica da duplicação e de fazer vocês irem de 3.000, e aí o que eu vou pedir em troca depois é muitos depoimentos dos 8 hábitos. Mas eu fiz um negócio legal com o Hugo, mas isso não funciona se vocês não se comprometerem a trazer. E eu vou colocar o quê? Se 3.000 pessoas que são ativos dessa rede estiverem embaixo de vocês, se o Hugo e eu treinar vocês, e vocês, uma vez por semana, treinar sua rede abaixo, para você já ir exercendo a sua liderança, não tem como a empresa não passar de 3.000 para 30.000 ativos de 6 a 8 meses. É muito rápido. Porque são 3.000 pessoas convidando do jeito certo, 3.000 pessoas com propósito, 3.000 pessoas com a família, com fé, falando a gente vai conseguir. 3.000 pessoas que o Hugo vai falar, ó, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, para vocês conquistarem os sonhos, a gente tem tanto. Aí já tem um número baseado em propósito, um número baseado em sonho, um número baseado em fé e em compromisso. Acabou. Acabou. Então, levem para o coração que os 8 hábitos mudou minha vida. Eu comecei no multinível devendo R$ 250.000 em 1999. Entrei nisso com o propósito de tirar meu pai de uma dívida, de uma empresa falida. Ganhei meu primeiro R$ 1.000.000 com 24 anos, depois de 6 meses de negócio aplicando os 8 hábitos. Depois fiz uma rede de 180.000, 65.000 ativos, 35 milhões de faturamento em 2007. E foi uma das maiores empresas de multinível de 2002 a 2011, até eu vender para a Magazine Luiza com você. Então eu falo uma coisa para vocês. Eu sou a prova viva e eu tenho depoimento, eu tenho de quilo, recebo todo dia, ainda hoje, é inacreditável, né? O legal, mas eu recebi esses dias, anteontem, do Fauser, que era o cara do Zé Delivery, foi meu mentorado estava na minha rede, enfim, comprou nosso produto. Então, assim, a gente tem histórias incríveis. Gente, tudo com esses 8 hábitos, coisa simples. É um presente de Deus isso, porque nem fui eu que estruturei. Eu não chamava 8 hábitos quando me ensinaram. Eu estruturei ele ao longo desses 26 anos, baseado em fé, propósito, neurociência, física quântica, mas nem foi eu que fiz, foi Deus que foi me orientando para fazer isso, porque cada vez que esse negócio muda a vida de alguém, né, cada vez que muda a vida de uma rede, para a gente é uma bênção inacreditável. E aí eu estou dando esse presente para vocês hoje. Eu vou liberar um e-book para o Hugo dar de graça para vocês, tá? Esse e-book para todo mundo que está aqui na live, essas 107 pessoas. E aí depois vamos fazer uma parceria entre a Refin e a Haymakers para ver se a gente faz essa meta, esse sonho de 30.000 virar realidade em pouco tempo. Gente, muito obrigado pela atenção, pelo tempo, pela participação de vocês. É uma honra. Fiquem com Deus e agora eu devolvo a nossa palavra ao nosso presidente, nosso grande líder, Hugo Nóbrega. Muito Meu obrigada. Deus, cara. Gratidão, uma hora bem Espetacular. que valeu por 1.000. Uma horinha bem trabalhada vale realmente muito, muda totalmente a história. Muito obrigado, Luiz, por essa grande aula, esse grande ensinamento. Eu aqui captei coisas fantásticas, coisas fantásticas. Qual que é a minha profissão? Eu sou um recrutador de talentos. Talvez você tenha talentos que você nem saiba e eu quero mostrar para você. Coisas fantásticas que foram faladas aqui realmente podem mudar histórias. Eu quero 3, 4 minutinhos aí, ouvir 4 líderes aí que coloquem em poucas palavras o que mais chamou atenção nesse treinamento. Qual que você anotou que foi assim a chave mestra? Quem pode ser o primeiro a falar? Para mim foi a chave mestre. Bom dia, primeiramente a todos aí. A chave mestre, eu tive conversando essa semana com um senhor que ele está aí, inclusive, é o Martin Derede, que ele falou aí, de 5 pessoas. Ele fez uma conclusão para mim, assim, ele falou assim, o que no mundo hoje não é Martin Derede?
É o seu Jorge aí. Quando você nasce, você tem um pai. Você cresce, você tem um filho. Daí vem os netos, vem os bisnetos, vem os tataranetos e desse tipo vai sendo. É uma arte de herede da vida. Tudo Eu vou isso, então. Não, pode tudo falar, pode isso é uma atividade. Entendeu? falar. Ele deve estar aí. Se quiser dar uma palhinha aí, ele pode falar Tomin, também. Oi. você tocou num ponto muito importante e eu vou colocar aqui uma reflexão. 99% das pessoas que são ricas no mundo têm rede. Rede de supermercado, rede de farmácia, rede de padaria, rede de loja de conveniência, rede de funcionários, rede de fãs. Só atletas e cantores, só pessoas com talentos individuais muito grandes são milionários sem ter rede. O resto, você tem que ter uma rede para ficar E rico. eles têm que ter uma rede de fãs e seguidores, senão não adianta E nada não também. nada. Então, tudo é em rede. Se você não tem Treinadores e tudo, equipe técnica. tudo, É aí eu falo rede o seguinte: também. você tem dinheiro para montar uma rede de restaurante, uma rede de supermercado, uma rede do seu negócio? Você tem 500 mil, 1 milhão para investir? Não tenho. Então eu vou te mostrar como ser milionário montando uma rede com pessoas e com propósito e com essa empresa maravilhosa que eu vou te mostrar. Acabou. É bem isso daí mesmo, porque, na verdade, se a gente trabalhar sozinho, você não ganha, você precisa de alguém. É que nem todo mundo fala, o Hugo fala, monta uma panificadora. Precisa o quê? Pessoas. Mercado, pessoas. Tudo precisa de pessoas. Então, se você montar uma rede boa, a duplicação é certa, entendeu? Então, nunca mais pare. Foi uma definição assim que ele falou comigo, foi ontem, eu acho que até que assim expandiu a minha mente assim de um negócio sensacional, entendeu? Isso daí foi um caso para abrir a mente de muitas e muitas pessoas. Se apegar Show, também no que é passado não adianta, entendeu? Fazer a show de meta que bola. você falou aí do quadro dos sonhos, pode ver na minha foto aí, eu tenho o quadro dos sonhos que até o dia do cruzeiro aí eu vou assinar e vou registrar R$ 1 milhão aí, tenho certeza disso. Então, assim, tem tantas coisas boas, mas é tudo a equipe. Tudo é equipe. Aí, tudo a equipe. Show, Tominho. Dá pra Obrigado aí pela sua participação. Tominho, um dos grandes líderes da empresa, um dos maiores resultados dentro da nossa organização. Está aí Parabéns, falando Tominho. sobre isso. Marcelo Hugo, Moreira. ó, Bom dia a todos. Para mim, o que me chamou mais atenção, e eu vou até pedir o Luiz Fernando para depois dar um feedback aí, para até a gente aumentar o nosso Luiz potencial. Francisco. Luiz Francisco. A técnica é ABC, porque a gente sabe que o multinível ele tem 3 passos. Primeiro você aprende, depois você ensina, depois você ensina a ensinar. E o que me chamou mais atenção é sobre a técnica ABC, é essa que você aprende, né? Porque ninguém que consegue sentar para aprender nunca vai conseguir levantar para ensinar. Primeiro você senta, aprende, depois você ensina e depois você ensina a ensinar. Então, para mim, é o que mais chamou a minha atenção. Gostei muito dele ter falado, né, que está fazendo uma parceria com o Hugo aí para a gente levar essa mentalidade de treinamento. E eu gostaria de pedir ele uma dica. Por quê? Desde que eu venho fazer parte da Refin, eu procurei identificar qual que é o estilo de treinamento da Refin. E aí a gente tem a mentoria, né, o poder multiplicador, e eu ensino a minha rede sobre os 8 passos. Os 8 passos que está lá na mentoria do Hugo. E o que fazer para que essa rede tenha mais interesse, essa rede tenha mais comprometimento, né, nesses treinamentos, visto que é a minoria que tem se adequado e tem se adaptado a isso. Então eu gostaria dele uma dica para mim aumentar o meu percentual do time, né, com interesse de treinar. Bom, vamos lá. Primeiramente, a técnica ABC é uma técnica que a pessoa, você vai fazer com a pessoa, ela olha você fazendo, e aí depois você, no final, você fala assim para ela: o que é que você achou que eu fiz que eu poderia melhorar? Aí depois ela vai te ajudar, e aí depois ela vai fazer e você vai olhar. Mas quando ela fizer, a pergunta que você vai fazer é outra. Diz uma coisa: o que que você acha que você pode melhorar? Porque eu nunca vou criticar uma pessoa que está começando, mesmo que seja crítica construtiva. Agora, o que você faz
para sua equipe melhorar, aplica os 8 hábitos, Marcelo. Os 8 hábitos, eles são muito assertivos, porque as pessoas se movem por sonhos. Então, se eu tenho uma equipe que ela não sabe os sonhos, por exemplo, eu desafio vocês a perguntar para qualquer pessoa: me dá 3 sonhos de curto, médio e longo prazo agora. Todo mundo gagueja. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer lugar serve, né? Entendeu? Então, para você, primeiro, as visitas sempre acompanhadas. Eu nunca ia fazer uma visita, nunca ia fazer um fechamento sem levar um downline novo comigo. Putz, é um desperdício eu ir sozinho num lugar e o cara não tá me vendo trabalhando. Então, sempre tinha um, dois comigo no carro. Sempre. Era o meu modelo de treinamento. Por quê? Lembra da duplicação? Sabe quantas pessoas tinham no carro depois de alguns anos? Tinha 400 pessoas com o carro tudo cheio. Porque se eu levei os meus 2, esses 2 duplicaram que levaram mais 2, que levaram mais 2, era a rede inteira carregando os novos para Ô treinamento. Luiz, e no tempo que nós estamos vivendo hoje, né, da internet, que tudo mudou, não tem muitas visitas presenciais, o trabalho é feito. O que que você acha? É o mesmo trabalho, mas tem que ser feito tem que ser feito através da internet, através do Zoom, do Meet, Olha, ligações Zoom. eu acho que é o seguinte, olha, toda forma é válida. Toda forma é válida. Então, por exemplo, a gente faz através do Meeting, faz o quadro dos sonhos através, faz tudo do jeito que tem, do jeito que dá, usando tecnologia. Mas eu gosto muito de ir na casa das pessoas quando eu posso. Eu gosto muito de conhecer a. Porque eu só preciso fazer isso com 5 pessoas, lembre-se. Eu estou fazendo com 5 amigos, com 5 pessoas. Eu quero conhecer a realidade dessas 5. Eu quero ir na casa deles. Eu quero saber que eu tenho filho. Eu quero olhar, ver a realidade dele para eu mudar a vida de alguém. Eu estou realmente com o propósito de mudar a vida das pessoas, não é boca para fora. Só que aí isso vai. Pô, eu tenho um que eu cadastrei de Curitiba, não tem problema, uma hora eu vou lá. Eu vou fazer online com ele, mas uma hora eu vou lá. Dos meus 5, eu quero visitar a casa. Só que se isso duplicar, minha gente. Dá trabalho, mas é o que funciona. Não, o online ele funciona, mas eu acredito que vocês podem colar o aperto na mão, o olho no olho, o meu líder ir na minha casa, se importar comigo. Essa é uma forma de trabalho que eu amo fazer, né? Por exemplo, eu tenho uma equipe lá no Japão e eu me comprometi a estar lá com eles pessoalmente ano que vem. Por quê? Porque eu entendo que esse olho no olho faz total diferença. Mas hoje, por exemplo, na Refim, 99% de toda a equipe no geral está fazendo no online. Então, essa pergunta do Hugo aí é uma dica bem, bem importante para a gente. Online dá para fazer. A gente está aqui online. O treinamento foi bom hoje. É exatamente o que eu ia Excepcional. falar. E foi Exatamente o que eu ia online. falar. O treinamento bom, apesar de ser online, mas você está atingindo um número muito maior de pessoas. E se houvesse esse comprometimento em estar aqui e prestar atenção, e anotar e trabalhar isso, não é Uma coisa mesmo que não olho no exclui a olho, outra. mas funciona. Funciona. Aí eu vou fazer o quadro dos sonhos online, um a um, vou falar com a coisa, vou ter lá, vou fazer o acompanhamento. Mas o que eu estou dizendo é, se eu puder ter 5 amigos que morem na minha cidade para acompanhar eles, para poder fazer a visita, para ir na casa deles, isso é tudo estratégia, né? Lembra? É tudo plano de ação e estratégia. Então eu posso escolher aonde eu começo, eu posso escolher para fazer aquela. As pessoas estão cada vez mais se unindo em confrarias, comunidade, senso de pertencimento. Isso está fazendo a diferença no mundo cada vez mais digital, que as pessoas sentem falta uma das outras, de conversar. As pessoas às vezes não se abrem online, mas quando você está na casa dela tomando um cafezinho, ela conta da crença limitante dela, que atrapalha ela. E às vezes ela não vai falar isso online, porque. Então, tudo é um meio que vocês vão entender. Isso eu faço assim, isso eu uso essa ferramenta, isso é o livre-arbítrio e é o bom senso de vocês irem usando. A gente ensina você a usar todas, né? Mas é mais importante, por que o treinamento foi bom hoje? Porque ele tem roteiro, porque ele tem algo que qualquer um de vocês podem fazer se eu entregar o roteiro para vocês. Olha que interessante. Essas informações que eu dei aqui, nenhuma delas é um bicho de 7 cabeças ou dependeu da minha habilidade individual para dar. Todos vocês poderiam replicar isso. Entendeu? Se vocês lessem todo o livro, assistissem todas as aulas e internassem isso dentro de vocês,
vocês iam falar com as palavras de vocês, talvez uma aula, mas ia ser o mesmo conteúdo. E aí é isso que faz a diferença. Algo simples, porque nada que eu falei aqui não pode ser, não possa ser replicado. Então, eu acho que sim, dá tudo para fazer online, dá para a gente se esforçar para encontrar. E o que eu vejo na Refim, que é uma coisa que a gente teria que mudar um pouquinho, é que o Hugo ele fez uma sede incrível para reunir 100 pessoas para treinamento lá, e aí ele reuniu 40, porque eu sei que passagem aérea é cara, eu sei que é difícil sair da cidade onde a gente está, eu sei, mas eu posso falar? Imagina se Jesus olhasse as dificuldades dos apóstolos para construir a igreja. Tava fodido. Então a gente não vai mudar o mundo na conveniência do nosso lar. A gente não vai mudar a vida de pessoas isso. Então, não estou falando para ir todo dia, mas vocês precisam se encontrar, cara, pelo menos umas 3 vezes por ano. Precisa encher aquela sala para fazer vídeo, para colocar no Instagram, para mostrar o movimento para as pessoas. Aí o Movimento contato físico é emocional, né? Coração com emocional. coração, é um É que nem aquela abraço. coisa que se reúne de 3 em 3 meses. Pô, você conquistou, conquistei, premiação, aí todo mundo Isso é filma. muito forte. Todo mundo quer estar perto de gente que nem vocês. Todo mundo quer estar gente do ambiente. Ninguém vence o ambiente. Em um lugar próspero. Olha, o mundo hoje é um lugar tão esquisito, tão polarizado, com tanta informação negativa. Olha que bênção a gente poder reunir 200, 300, 400 pessoas para um fim de semana, para um dia de treinamento, e todas as pessoas de reconhecimento, de treinamento, de reconhecimento, dentro da comunidade que vocês lutam tanto para construir todos os dias. Verdade. Entendeu? Então, assim, pensem nisso, pensem como comunidade, pensem como senso de pertencimento. As pessoas vão olhar aquilo e vão falar, cara, eu não sei o que essas pessoas fazem, mas eu queria participar disso. É sobre isso. Show. Luiz, não tem nem palavras, cara, só agradecer mesmo. Então, o pessoal pode se preparar que em breve aí a gente vai estar começando um programa junto dessas mentorias, onde vai estar sendo implementado todos esses treinamentos, o método, né, sem limites e do Rainmakers. Os 8 hábitos do sucesso vão ser passados à risca juntamente com vocês. Então se preparem. Anotem aí os 50 agradecimentos, tarefinha para vocês para o final de semana. Ó, Pegue papel e caneta. anotem meu Instagram aí, Luiz Francisco, Luiz com Z, tá? Luiz Francisco 76. Se vocês quiserem pegar os 50 agradecimentos e postar e me marcar, manda aí. Luiz Francisco 76. Tarefa para vocês para esse final de semana. Pegue papel e caneta e anote os seus 50 agradecimentos, 50 motivos de agradecimento. Aqueles que você já tem e aqueles que você está antecipando também, né, Luiz? É isso aí. Comece lá. E aí, Hugo, pega depois o quadro dos sonhos de todo mundo, faz essa tarefa para a gente Eu ver já quanto tenho. é refém daqui a um ano. Entendeu? Aqui, E eu vamos já fazer a tenho. meta baseada no sonho, no propósito e na fé. Show de bola. Luiz, queria te Bom, agradecer, queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado aí por essa aula fantástica, mentoria de alta performance de hoje. Que Deus abençoe a todos. Um excelente sábado. Quero lembrar vocês da Refim que hoje nós temos promoção na Speed Cash, hein? Speed Cash, promoção de posições em dobro. E nós temos aí muita coisa legal acontecendo. Se preparem, aguardem durante o dia, talvez a gente tenha algumas novidades aí para vocês. Obrigado, Luiz, obrigado a todos, Deus valeu, gente. abençoe. Obrigada, Obrigada, Luiz. Até Obrigado, sábado que senhor. vem. obrigada, Bom dia. Luiz. Obrigada a Até a próxima, todos. gente. Até. Valeu. Obrigado. Deus Namastê. abençoe. Obrigado, Hugo. Gratidão. Valeu. Muito bom. Ô, Hugo, hoje é R$ 50 o aposte lá do Multivip 1. Ainda não, não está programado. Aguardem durante o dia, eu vou passar para vocês as informações. Ah, tá ok. Valeu, pessoal. Falou.